Então, pessoal, novamente boa noite. Nós vamos iniciar mais uma das nossas sessões semanais, que fazem parte originalmente da pós-graduação da PUC, depois achamos por bem torná-las abertas aos colegas e que acabam sendo maioria aqui entre os presentes. Temos os costumeiros participantes, Braga, Cristos, professor Benzecri, que sempre nos honra, Borges, Jaqueline, Sidney, Aranda, enfim, os que estão aqui são Isso. primeiros. Que bom, E que bom hoje, encontrar o Renato. Desculpa interromper, mas é uma é, satisfação muito grande, Renato. Que é, beleza. Que bom. Renato, Renato, que vocês todos conhecem, ele é amigo de longuíssima data, estávamos relembrando, ele é exatamente da minha idade, mesmo ano de nascimento, ele fez UF, eu fiz o FRJ, mas nossos caminhos aí sempre foram em paralelo. Professor titular de obstetrícia da Universidade Federal Fluminense, pesquisador em saúde pública do Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz, chefe do serviço de obstetrícia do Hospital de Cascais. Ele é pós-doutor em medicina fetal pela Universidade de Paris 5. O professor Renato nos sugeriu falar sobre os marcadores bioquímicos da pré-eclâmpsia. Então, muito obrigado, Renato, aí pelo teu aceite. Renato está o quê? 4 horas da nossa frente, são 10 da noite aí, então alta madrugada já quase. Muito obrigado, Renato. Com a palavra. Bem, boa noite a todos. Retribuo aqui as palavras de carinho do professor Jorge e, e a saudação do professor Benzecri. Eu fico sempre muito feliz. Professor Benzecri sempre teve uma influência na minha vida em vários momentos, né? E essa influência é muito grande na época que eu fui presidente da SGORG. Eu sempre queria saber se estava fazendo certo ou errado quando eu ouvia a opinião do professor Benzecri. Eu falava, não, tá certo. Aí eu ficava mais tranquilo. Bem, Obrigado, Renato. Prazer não vou, imenso. não vou cansar vocês, vou compartilhar aqui a minha tela. Não sei se estão vendo. Perfeitamente. Perfeitamente. Não sei como é que eu tiro isso. Bem, vamos ver se ele para. Não parou, não. Deixa eu parar isso aqui. Não sei por que que entrou esse som. Diminuir isso aqui, para poder enxergar. Isso. Vamos ver.
Bem, acho que agora vocês me ouvem sem som, correto? Sem a. Tá perfeito, não estamos ouvindo nada de ruído. Bom, nós, obviamente, que aprendemos que a pré-eclâmpsia é uma doença que se caracteriza por hipertensão, proteinúria e, hoje, com um conceito mais atual, com a lesão de órgão-alvo, desde que não consideramos mais, obviamente, a questão do edema como um fator importante. A hipertensão, aí considerando uma pressão arterial sistólica maior do que 140 ou diastólica maior do que 90, em duas ocasiões, com 4 horas de intervalo, após a 20ª semana de gestação, ou uma pressão arterial sistólica maior do que 160 e a diastólica maior do que 110, considerando aí uma hipertensão grave e que pode ser confirmada, não necessariamente com 4 horas de intervalo, mas com alguns minutos, isso para que possa ser otimizada a terapia antihipertensiva. O segundo ponto também é a proteinúria, que originariamente nós precisávamos da proteinúria de 24 horas, maior do que 300 miligramas dia. Depois, uma razão proteína creatinina maior do que 0,3 miligramas por decilitro, ou numa amostra isolada, uma leitura de duas cruzes. Considerando que hoje é muito mais rápida a razão proteína creatinina e mais seguro do que a leitura isolada na fita, é o que vem ganhando maior projeção, mais notoriedade de fato, é a relação proteína-creatinina maior que 0,3 miligramas por decilitro. Bom, a lesão do órgão-alvo, então, terminou por caracterizar melhor a pré-eclâmpsia, entrando aí como lesão de órgãos-alvo a trombocitopenia, uma insuficiência renal, uma função hepática prejudicada, basicamente pelo aumento das transaminases hepáticas, um edema pulmonar ou uma cefaleia de início recente que não responde à medicação. Isso depois, com os estudos da International Society of Hypertension and Pregnancy, o, o diagnóstico basicamente ficou como da pré-eclâmpsia, né, obviamente, como proteinúria, evidência de disfunção de órgão-alvo, que eu já defini anteriormente, e também entrou aí o outro lado do diagnóstico de uma situação de pré-eclâmpsia, que é a disfunção útero-placentária, olhando aí para o lado do feto. Hoje, então, são os sinais de gravidade, né? A gente não fala mais em pré-eclâmpsia leve, moderada e grave, é pré-eclâmpsia com sinais de gravidade ou sem sinais de gravidade. Com sinais de gravidade, aqui considerando a lesão de órgãos-alvo e também considerando com sinal de gravidade o lado do feto. Portanto, isso é passa a ser uma maneira distinta de enxergar a pré-eclâmpsia em relação àquilo que nós aprendemos muito tempo atrás. E aí, a própria Sociedade Internacional de Hipertensão incluiu aqui como um quarto fator o desequilíbrio angiogênico, o PLGF menor do que o percentil 5 para a idade gestacional, ou uma relação S-FLIT-PLGF maior do que 38. E esse aí foi um motivo maior da nossa fala aqui hoje. Então, nós vemos aqui nessas publicações aí, desde 2022, mostrando que o desbalanço angiogênico, né, o desequilíbrio angiogênico, juntamente com outros marcadores, hoje
um dos fatores importantes para o diagnóstico da pré-eclâmpsia. Depois, essa outra publicação, também de 2022, aqui incluindo o professor Caro Manchi, mostrando aí que a relação S-FLIT-PLGF pode ser usada entre 20 e 36 semanas como uma ferramenta para predição de curto prazo para auxiliar no diagnóstico das mulheres de alto risco ou naquelas com suspeita de pré-eclâmpsia. Um outro fator que preocupava era se a relação S-FLIT-PLGF também seria um bom marcador para as pré-eclâmpsias sobrepostas. E esse também, uma publicação do mesmo ano, mostrando aí que a relação S-FLIT-PLGF no soro materno parece até superar os critérios tradicionais para o diagnóstico da pré-eclâmpsia superajuntada. Então, a grande base, né, o grande objetivo do PLGF hoje seria a prevenção do diagnóstico, o auxílio, a prevenção da pré-eclâmpsia, o auxílio no diagnóstico e talvez o próprio prognóstico da gravidez. Todos nós sabemos que, não vou cansar os senhores com esse slide, nós sabemos da gravidade da pré-eclâmpsia, do que ela representa em termos de morbimortalidade materna, em especial para os países da América Latina, por conta de todo o risco, não só para o lado materno, como também para o lado fetal. Mas aí a pergunta é: o quanto isso afeta não só a saúde de uma geração, como o quanto isso é transferido para gerações futuras? Nós já sabemos que hoje uma mulher que tem pré-eclâmpsia, ela tem um maior risco cardiovascular e é possível que ela também transmita para gerações futuras esse risco aumentado de doenças cardiovasculares e até mesmo de desordens cognitivas, como bem mostrou nesse trabalho aqui de 2024. Em outras palavras, pré-eclâmpsia já há muito deixou de se resumir a um problema único da gravidez, passou a ser um problema de saúde da mulher e agora possivelmente um problema de saúde familiar com a possibilidade de transmissão para outras gerações. Então, entendendo a pré-eclâmpsia hoje no contexto da saúde pública, não é só como mais um dos fatores, mas como um fator importante aí na determinação de doenças do adulto até em gerações subsequentes. Isso determinado geneticamente o aparecimento da pré-eclâmpsia e também determinado geneticamente a transmissão desses problemas para gerações futuras, né? De problemas relacionados à morte, a doenças cardiovasculares, a acidente vascular cerebral e daí por diante. Então, como nós identificamos o problema? Primeiro, a tentativa de se identificar o risco. Todas as mulheres, se a gravidez durasse 56 semanas, todas as mulheres fariam pré-eclâmpsia. O que a gente sabe é que as mulheres que são de baixo risco de pré-eclâmpsia são aquelas que não desenvolvem a pré-eclâmpsia até chegar ao termo, né, até o final do termo. Então, essas são as de baixo risco. As mulheres de alto risco de pré-eclâmpsia são, então, aquelas mulheres que vão desenvolver a pré-eclâmpsia antes de chegar ao final do termo. É como se essa curva corresse um pouco para a esquerda. E aí vários fatores vão ser importantes para o deslocamento, né, dessa curva, ou seja, para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. E aí entram várias questões, desde questões raciais, história obstétrica e história familiar da pré-eclâmpsia.
A partir disso, então, várias sociedades, esse é um slide propositadamente para não ser lido, várias sociedades desenvolveram aí os seus score de risco, baseado exclusivamente na história e nos parâmetros epidemiológicos dessas mulheres. O que faz pouco sentido se nós considerarmos que hoje nós temos marcadores e condições de detectar de uma forma muito mais precisa a pré-eclâmpsia, e isso mostrando aqui, esse é um quadro comparativo, mostrando o teste triplo da Fetal Foundation e a detecção do risco, a detecção da pré-eclâmpsia, comparando com as outras formas de detecção, de rastreamento da pré-eclâmpsia. Assim sendo, hoje nós sabemos que uma pré-eclâmpsia com menos de 32 semanas, pelo algoritmo da Fetal Foundation, você consegue identificar até 90% dos casos, considerando com somente a história materna, que consegue identificar metade dos casos. Isso faz uma diferença significativa. E aí fica sempre uma segunda pergunta, né? Vale a pena de fato fazer o rastreamento da pré-eclâmpsia? Eu vou trazer números para que os senhores tomem as decisões por conta própria. Nós sabemos que precisamos fazer aí em torno de 380 mamografias para detectar um câncer de mama. Se nós combinarmos aqui, né, o teste do primeiro trimestre, para o diagnóstico de qualquer pré-eclâmpsia, nós precisaríamos examinar 143 mulheres. Para diagnóstico da pré-eclâmpsia, pré-termos 250 mulheres, e para pré-eclâmpsia com menos de 34 semanas, 400 mulheres. Então, se na cabeça dos ginecologistas faz sentido rastrear o câncer de mama, examinando cerca de 400 mulheres para identificar um câncer de mama, por que não faz sentido rastrear cerca de 400 mulheres para diagnosticar uma doença que mata a mãe, mata feto, responsável por doenças nessa mulher mais para frente e até mesmo por transmissão para as gestações futuras. E aí vão outras coisas que nós ginecologistas fazemos, né? Colonoscopia, 880 colonoscopias para o diagnóstico de um câncer, e nós não achamos nada de anormal. Mas quando falamos de fazer rastreamento de pré-eclâmpsia, existe sempre esse preconceito e querer usar marcadores cada vez mais baratos, ao invés de querer usar o que temos de tecnologia. Uma das dificuldades, às vezes, é por questão do algoritmo, sendo que os algoritmos tanto da Medicina Fetal Barcelona quanto da Fetal Medicine Foundation são disponíveis ao celular e são gratuitos. Então, essa não pode ser uma desculpa para não usarmos. O segundo argumento é que, já que poderíamos fazer uma droga de baixo risco, né, como a aspirina para prevenção da pré-eclâmpsia, por que não fazer para todo mundo? Então, esses são alguns argumentos para mostrar aos senhores que não só na nossa especialidade, mas também em outras especialidades, se considera que não existe argumentos suficientes para fazer uma terapia universal com a aspirina. E também que isso não se mostra como uma relação custo-benefício suficiente para que você abra mão do screening do screening da pré-eclâmpsia para usar aspirina para todos. E essa publicação
de 2024, mostrando aí que o uso da aspirina não é assim tão inocente como nós sempre achamos que seria, e ela tem uma associação aí com aumento de sangramento e de complicações como o descolamento prematuro de placenta. Portanto, acho que já apresentei argumentos suficientes para ressaltar a importância de fazermos a prevenção usando o que temos de recurso. E por que a questão do S-FLIT PLGF? Então, a gente vai mergulhar um pouquinho aí na fisiopatologia da pré-eclâmpsia para entender qual é o papel de cada um desses atores dentro da fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Hoje, se entende um conceito mais amplo de grandes síndromes obstétricas, que era aquilo que nós chamávamos e chamamos ainda de uma maneira meio informal, o tal do mal passado obstétrico. E todos nós sabemos que ele existe, né? Aquela mulher que aborta, depois ela rompe bolsa, depois ela descola a placenta, depois ela faz uma pré-eclâmpsia grave, nasce um CIR grave, e são mulheres que têm essa história, basicamente porque elas têm a tal síndrome da má adaptação circulatória, que custamos muito a começar a entender e que hoje estão aí associados nessas grandes síndromes obstétricas, que são, no mais das vezes, relacionadas à placentação profunda, ao processo de ajuste dessa placenta a esse útero. Então, nós entendíamos, né, basicamente, revisando aqui um pouquinho da embriologia, né? A divisão da mórula, blástula, embrioblasto, trofoblasto, citotrofoblasto, sincistofoblasto, aquelas coisas que a gente tem uma preguiça muito grande de revisar e de entender, mas que fazem hoje a base do entendimento da pré-eclâmpsia. Entende-se que se tivermos um erro na diferenciação da primeira linhagem trofoblástica, nós vamos ter aí por um lado, um abortamento ou uma pré-eclâmpsia associada à restrição de crescimento. Se essa falha for um pouco mais tardia, depois que já temos a diferenciação do citotrofoblasto e do sincistofoblasto, nós vamos ter então o desenvolvimento da pré-eclâmpsia e da restrição de crescimento. E se for mais tardio ainda, depois da diferenciação do trofoblasto viloso, se a falha vier neste sentido, a pessoa vai ter pré-eclâmpsia, e se for no sentido da diferenciação do trofoblasto extraviloso, ela vai ter a restrição de crescimento. Então começa a fazer sentido na nossa cabeça o porquê da história do mal passado obstétrico e o porquê que algumas mulheres fazem uma pré-eclâmpsia sem restrição de crescimento e outras fazem restrição de crescimento sem fazer o quadro comemorativo todo da pré-eclâmpsia, muito provavelmente pelo período no qual houve esse agravo. Então, nós tínhamos sempre na nossa mente que existia uma falência na transformação das arteríolas espiraladas e depois uma liberação anormal de fatores trofoblásticos. Só que essa liberação anormal dos fatores trofoblásticos começa desde o primeiro trimestre. Isso vai fazer algum sentido mais à frente no que eu vou explicar. E a falência da transformação das artérias espiraladas, ela vai terminar ali pelo segundo trimestre. Então, existe uma pequena inversão na ordem dos fatores. Então, juntando uma explicação com a outra, se nós temos, por um lado, um problema no trofoblasto viloso, nós vamos ter aqui um predomínio da pré-eclâmpsia, e se nós tivermos aqui um predomínio do trofoblasto extraviloso, que mais focada na questão da falência das arteríolas, da transformação das artérias espiraladas, nós vamos ter mais especificamente a restrição do crescimento, voltando a falar que se tivermos algo que aconteceu mais precocemente, nós vamos ter os dois ramos desse quadro. Então, hoje, o conceito que nós temos de pré-eclâmpsia
é um conceito que já se modificou bastante daquele conceito de dois estágios da década de 90 para um conceito ainda de dois estágios, mas muito mais complexo, participando de várias vias, da via extrínseca, da via intrínseca e de um possível envelhecimento aí desse trofoblasto, levando então num segundo nível, a uma pré-eclâmpsia de desenvolvimento precoce ou uma pré-eclâmpsia de desenvolvimento tardio. Bem, uma outra coisa que nunca fez muito, que eu custei um bocado a entender, era o porquê que o oxigênio, que é tão importante para o desenvolvimento de qualquer ser vivo, ele tem um fator tão deletério quando ele entra no momento errado. Basicamente, aqui no primeiro trimestre da gravidez, a gente praticamente não tem, ou não precisa, ou não deve ter a presença do oxigênio aqui nessa região de troca entre a mãe e o feto. Num primeiro momento, a gente tem a nutrição histiotrófica, que é uma nutrição basicamente sem oxigênio. E só a partir da 12ª semana que a nutrição normal, né, hemotrófica, como nós conhecemos, funciona de fato. Até aqui, por volta da 11ª, 12ª semana, nós temos todo o processo do trofoblasto extraviloso. Aqui está o trofoblasto viloso e aqui o trofoblasto extraviloso, ocluindo essas artérias espiraladas e invadindo aqui as suas paredes, começando a invasão das suas paredes para diminuir a sua camada elástica. Só depois da 12ª semana é que de fato tem a invasão, a grande invasão do sangue aí, e a gente começa a ter a nutrição hemotrófica como nós conhecemos. Então, dependendo do estágio em que nós tenhamos a lesão, nós podemos ter alterações da invasão do trofoblasto, nós podemos ter um problema da nutrição dessa placenta, levando aí, num terceiro tempo, ao desenvolvimento da doença. Portanto, aquele desenho que tem na maior parte dos nossos livros, que é uma mulher não grávida, simplesmente com uma artéria espiralada normal. Uma mulher grávida com restrição de crescimento com uma parte só dessa invasão e uma mulher normal com uma invasão mais profunda. Na realidade, esse processo é muito mais complexo e ele passa muito por essas pontes trofoblásticas, né, ligando aí uma circulação à outra, esses vilos de ancoragem trofoblástico, para que esse trofoblasto extraviloso seja capaz de fazer as transformações do lado materno, o quão necessário elas sejam. E, portanto, um desenho resumido hoje seria mais ou menos esse aqui, em que a gente tem aí o espaço interviloso, a importância das ancoragens do trofoblasto, o papel do trofoblasto extraviloso, não só na transformação das arteríolas, mas também na modificação de toda aquela região ali da decídua e talvez até com uma certa participação no miométrio, mas algumas coisas que ainda precisam se entender. Então, numa situação normal, nós temos aqui esses vilos de ancoragem, com essa invasão do trofoblasto extraviloso, e depois, quando se começa a entrada do sangue para que haja de fato essa troca. Numa situação em que não houve esse desenvolvimento normal, nós vamos ter, quando esse sangue entrar aqui, ainda
alguns nós sinciciais se formando e levando então para a circulação da mãe esses fragmentos aí de trofoblasto que eu vou mostrar mais adiante para o que vai acabar acontecendo. Então aqui teria o sincício trofoblasto e o citotrofoblasto, e do lado de cá, mostrando uma região em que não se desenvolveu adequadamente, com a formação dos nós sinciciais e a liberação desses nós sinciciais para a circulação materna. São esses nós sinciciais que são os grandes responsáveis pelo aumento do S-FLIT na circulação da mãe, tanto que quando você tem poucos nós, você tem um predomínio do PLGF, que é um fator angiogênico. E quando você tem um aumento desses nós sinciciais liberados na circulação materna, você tem aí um aumento dos receptores solúveis do FLT1. Esses receptores, o FLT1, ele existe na parede do endotélio. O solúvel é que não nos agrada porque ele retira o PLGF da circulação, não deixando que ele vá interagir com o receptor endotelial. E, portanto, ele acaba não deixando a falta da interação do fator angiogênico com esse endotélio é o que vai fazer, então, a repercussão sistêmica de toda a doença. Então, resumindo aqui, nós temos inicialmente uma via istiotrófica, em que o oxigênio não deve entrar. Se ele entra aqui nessa fase, ele vai causar aquelas lesões do desenvolvimento do trofoblasto que nós comentamos, dependendo aí da idade em que isso aconteça, vai levar como consequência mais tardiamente a um melhor desenvolvimento ou a um pior desenvolvimento. Então, entendendo de uma maneira geral, numa gravidez normal, no primeiro momento, eu tenho uma quantidade menor de oxigênio naquela região onde vai se formar a placenta, e isso depois, com o tempo, esse oxigênio vai entrando e a circulação vai se fazendo. Numa situação de abortamento de repetição, não só de um lado da placenta, mas como do outro lado, eu continuo tendo a presença do oxigênio. Então, esse sangue oxigenado circulando aqui num território onde ele deveria estar ausente, é o que vai lesar o trofoblasto. E por aí nós entendemos, por exemplo, por que que mulheres desenvolvem, às vezes, uma pré-eclâmpsia tão precoce e por que algumas levam um tempo maior para desenvolver e o quão esse oxigênio no momento errado pode ser ruim e depois, considerando aqui toda a questão do desenvolvimento da organização vascular em si. Portanto, este slide ele resume de uma maneira bastante esquemática o porquê daquelas situações da má adaptação circulatória, né? O porquê que essas mulheres têm o tal do mau passado obstétrico. Porque ela aborta, porque ela tem a pré-eclâmpsia grave com questão de crescimento, porque ela faz uma pré-eclâmpsia mais tardia, tudo isso dependendo aí do nível de lesão que aconteceu nesse trofoblasto. Uma questão extremamente interessante que, por vezes, nós não contextualizamos é que a área de a 10 centímetros por segundo. Isso proporciona uma troca bastante adequada entre a mãe e o feto, principalmente considerando que o gradiente de troca de oxigênio aqui é um gradiente muito baixo. Quando nós temos uma placenta mal adaptada, em que não houve o relaxamento dessas arteriolas espiraladas, o que acaba por acontecer é que esse sangue entra nessa circulação aqui com uma velocidade de 1 a 2 metros por segundo. Vejam a diferença dessa velocidade, faz muito sentido para causar as lesões mais tardias nessas velocidades coriais, como também para ajudar a retirar
dessa circulação e jogar na circulação materna todos aqueles nós sinciciais que nós comentamos que eram os grandes vilões, entre aspas, da liberação do S-Fleet na circulação materna. Assim, de uma maneira mais simplista, você tem uma placentação inadequada, esse estresse oxidativo placentário inicial também é deletério. Nós vamos ter, então, um efeito de restrição de crescimento e de liberação desse FLT1 na circulação. Isso vai provocar, então, a resposta inflamatória materna e a disfunção endotelial, e é o que vai dar para nós os sinais clínicos da pré-eclâmpsia. Portanto, nós temos um estágio inicial, que é um estágio decidual, em que a expressão deficiente desses fatores pró-angiogênicos, né, o PLGF, mais basicamente, já pode detectar aquelas mulheres de maior risco, exatamente porque temos uma menor quantidade de fatores angiogênicos circulando. Um segundo momento, em que já começamos a ter um pouco de apoptose e a liberação do S-Fleet, recrutando ainda mais esses poucos fatores angiogênicos circulantes. E aí, no estágio 3 nós vamos ter, então, a, a, a pré-eclâmpsia instaurada, e por isso que é uma doença que nós enxergamos ela a partir de 20 semanas, mas que ela já começou a acontecer desde a época das primeiras semanas, né? E aqui só recolocando, né, a questão dos fatores angiogênicos e antiangiogênicos, causadores aí da lesão endotelial. Então, de uma maneira resumida também, o que nós vamos ter é que aquela lesão que começou lá por uma deficiência do trofoblasto levou para a circulação uma quantidade maior de S-Fleet. O S-Fleet, que não se ligou adequadamente ao endotélio vascular, vai ser o grande responsável, desculpe, o S-Fleet que não deixou o PLGF se ligar ao endotélio vascular vai ser, então, o grande vilão pela lesão endotelial e pela lesão de múltiplos órgãos. Assim, faz todo sentido entender que aquela mudança que eu falei lá no começo, da definição da pré-eclâmpsia, começa a fazer todo um sentido a partir desse momento. Nós temos, então, um processo que lesa inicialmente as velocidades coriais, posteriormente vai causar uma lesão multissistêmica e ou uma lesão para o lado do feto, e que pode ser identificado, obviamente, pelo desequilíbrio entre um fator angiogênico e um fator anti-angiogênico, aí o S-Fleet e o PLGF. Aqui só mostrando que naquelas situações em que temos uma pré-eclâmpsia grave com restrição de crescimento, nós temos uma baixa bem precoce do PLGF, e depois se manifestando aí aqui no caso a relação é ao contrário, né? Da relação S-Fleet-PLGF. E publicações mais recentes mostraram, então, a importância aí desses marcadores para a identificação da restrição do crescimento e da pré-eclâmpsia, e mostrando aí que o uso da aspirina, nesses casos em que temos um desequilíbrio angiogênico, um desbalanço angiogênico, seria interessante para evitar não só a pré-eclâmpsia, quanto também a restrição de crescimento. Então, no próprio protocolo da FIGO, eles já colocam a importância da utilização não só de fatores maternos, como também do uso do PLGF ainda no primeiro trimestre, para classificar o risco da pré-eclâmpsia, e naquelas consideradas de alto risco, entrar aqui com a aspirina.
Na nossa sociedade aí, a própria Febrasgo também tem a colocação de que devemos usar o PLGF entre 11 e 14 semanas de gestação para a predição da pré-eclâmpsia. Considerando aí a questão do diagnóstico e do prognóstico, nós temos todo um protocolo hoje já bem estabelecido para quem deve usar aspirina, para quem não deve usar aspirina e quais os pontos de corte que devemos usar para algum nível de ação ou não. Já se sabe hoje que uma relação S-FLIT-PLGF maior do que 38, ele é responsável pela identificação da pré-eclâmpsia, nós falamos lá no começo, entre 38 e 85 com uma piora desse prognóstico e acima de 85 com um prognóstico bem pior. Portanto, a proposta aí da Fetal Medicine Foundation é que no primeiro trimestre façamos um rastreamento usando todos os marcadores, incluindo aqui os bioquímicos, aquelas consideradas de alto risco viriam para um segundo momento no segundo trimestre, usando aí, já entrando aqui a relação S-FLIT-PLGF para análise do risco. Aquelas que se mantiverem como alto risco seguiriam então com o acompanhamento em uma unidade de maior referência, né, um nível secundário ou terciário para o acompanhamento, e essas seriam, portanto, monitoradas periodicamente pelo Protocolo de Barcelona a cada 2 semanas, com a relação S-FLIT-PLGF, para que possamos identificar melhor esse risco. Então, na prática clínica, né, mulheres com relação S-FLIT-PLGF menor do que 38, elas provavelmente não vão desenvolver a pré-eclâmpsia. Isso seria bastante tranquilizador e faria muito sentido que fosse usado nas nossas urgências. Aqui em Portugal eles usam. Você chega, uma mulher hipertensa ou com um pré-natal, chama-se aqui mal vigiado. Uma gravidez mal vigiada, que chega com alguma dúvida se é ou não, eles usam esse teste aqui na urgência, S-FLIT-PLGF. Menor que 38, fica todo mundo tranquilo. Maior do que 38, muito provavelmente vai requerer maiores investigações, e acima de 85, quase certo de que vão internar. Então, resumo da história da conduta hoje. Menor do que 38, praticamente se exclui, né, a pré-eclâmpsia naquela semana, entre 38 e 85, um risco moderado, e acima de 85, muito provavelmente com um maior risco de efeito adverso. Então, essa é a forma de se raciocinar mais recentemente. Ficam aí algumas dúvidas, né? Então, depois de tudo isso que eu falei, como que a gente consegue tentar colocar em um único quadro? Então, nós temos aqui esse quadro para tentar resumir o estudo que eu falei. No primeiro trimestre, para identificar o risco, nós vamos fazer, então, usar aí, possivelmente, o algoritmo da Fetal Foundation, incluindo aqui o PLGF. Depois, no segundo trimestre, aquelas consideradas que foram selecionadas e que tiverem aqui uma relação menor do que 38, elas serão consideradas aí de baixo risco para pré-eclâmpsia, de 38 a 85 um risco intermediário, e acima de 85 um alto risco. Naquelas mulheres sintomáticas entre 38 e 85, monitorar mais atentamente e rastrear pelo menos 1 a 2 vezes por semana, e maior do que 85, como eu falei, adiantei anteriormente, possivelmente internar essa mulher. Então, aqui um reloginho só mostrando o risco, caminhando para 38, vamos ficando tranquilo, 38 a 85 vamos ficando preocupados, e acima de 85 vamos ficando bem mais preocupados. No gemelar dá para usar?
já que a gente tem uma massa placentária e trofoblástica maior, dá para usar. A questão toda é que as informações de prognóstico, elas funcionam bem até a 29ª semana. A partir daí, as curvas não funcionam assim muito bem, como a gente pode mostrar aqui, né? Então, no gemelar, até 29 semanas dá para usar. Isso já faz uma boa diferença se nós considerarmos a questão do diagnóstico. Bem, mensagens finais, né? Então, lembrar aqui da importância no início da gravidez da ausência do oxigênio e depois de uma invasão adequada, esse portal se abrindo para o oxigênio entrar. Lembrando aqui da importância do trofoblasto extraviloso aí para o desenvolvimento da gravidez do lado materno e do trofoblasto viloso para o desenvolvimento da gestação para o lado fetal, lembrando lá daquele início das duas correntes que eu coloquei, explicando o porquê que um faz pré-eclâmpsia e porquê que o outro faz restrição de crescimento. Lembrando aqui que para evitar pré-eclâmpsia, ficamos discutindo por vezes aspirina ou não, mas sabemos que o exercício moderado, acima de 140 minutos por semana, reduz em 40% a pré-eclâmpsia, que a aspirina reduz em 60%, o suplemento do cálcio naquelas situações de baixa ingesta também reduz 50%, e um pré-natal bem identificado com o nascimento programado na idade certa também pode reduzir essa pré-eclâmpsia. Um outro fator que começa a ser identificado, ainda faltam alguns estudos para percebermos melhor, é a questão do uso do S-FLIT-PLGF para outras situações, não só para uma questão da pré-eclâmpsia, mas situações outras em que exista uma alteração nessa implantação do trofoblasto, como por exemplo, no acretismo placentário. Alguns estudos começam a mostrar que talvez essa relação S-FLIT-PLGF também seja útil aí para distinguir uma placenta acreta de uma placenta normal. Ainda não tive coragem de assumir, mas acho que seria uma boa situação para começarmos a pensar aí numa proposta, talvez instigando aí aos cientistas, professor Jorge, professor Antônio, para considerarmos, talvez, naquelas mulheres em que tenhamos marcadores sonográficos de acretismo ou naquelas que temos uma suspeita e não temos os marcadores de acretismo, considerar talvez o S-FLIT-PLGF como uma possibilidade de nos ajudar, que é uma outra situação de morbidade e mortalidade materna bastante significativa. Bem, eu acho que cansei bastante os senhores para uma segunda-feira à noite. Estou aí à disposição se quiserem fazer alguma pergunta. Renato, a aula foi excepcional e eu, quando você me deu o tema, eu falei, ele vai falar só sobre rastreio. Você não falou sobre rastreio, você deu aí um panorama sobre realmente a bioquímica da pré-eclâmpsia. Aula de altíssimo nível e só tenho a te agradecer, te parabenizar. A palavra está franqueada a quem quiser fazer uso dela. Parabenizar o Renato, acho que foi um tema importante. Cada vez mais, quando o Brosens falava de Great Obstetrical Syndrome, linkando o trofoblasto na base da patologia obstétrica, eu acho que é isso mesmo. Cada vez mais a gente vai linkar. Me lembra muito dos estudos do Eric Janier, com quem eu estive na época do meu pós-doutorado em Londres. Ele estudando mola, que estava à época
E ele fez a teoria dos plugs trofoblásticos na etiopatogenia do abortamento. E é a mesma coisa da pré-eclâmpsia, né? Há um aumento da PO2 e isso desprega o plug trofoblástico, levando ao abortamento. É interessante também ver como a Espanha adotou largamente, a partir aí dos trabalhos de Barcelona, o rastreio bioquímico, né? Hoje é um país da Europa que mais faz rastreio bioquímico e contrasta ainda, curiosamente, com o Reino Unido, que ainda não adota universalmente, em termos de saúde pública, o rastreio bioquímico. E a Espanha aí tem os resultados mais robustos, de mais larga escala. Você falou que em Portugal parece que está sendo feito aí nos casos de dúvida, mais aí para diagnóstico e prognóstico, e não lá na predição. Eu acho que o ideal nos cenários onde a saúde comporta, certamente você vê que aumenta a predição de 55% para valores clínicos para 77%. Um ideal que caminhasse para isso mesmo, e foi excepcional, Renato. Parabéns. Então, só corrigindo talvez uma fala minha ruim, assim, em Portugal eles usam para o rastreamento também, tá, Antônio? Mas ainda tem alguns núcleos de resistência, como aí no Brasil, né? Algumas pessoas alguns serviços que ainda não usam, mas em linhas gerais usam para o rastreamento do primeiro trimestre, usam também na urgência. E aqui eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive quando a gente chega em qualquer país, né? Não importa o título que tenha, e você é imigrante, né? Imigrante é olhado sempre como imigrante. E, e aqui eu tô no chão de fábrica, né? Eu tô na assistência. Então, eu fui internaram uma gestante com um diagnóstico de pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade. A princípio, por que que internaram, né? Então, internaram essa gestante sem sinais de gravidade. Eu fui fazer ecografia, ultrassonografia, né? Aqui é ecografia. Eu fui fazer a ultrassonografia e tinha uma restrição de crescimento grave com uma relação cérebro-placentária alterada. E eu optei por investigar um pouco mais, né? Já tinha aí o pedido da relação S-FLIT-PLGF e fiz também uma artéria oftálmica, tá? Ou só expandindo a questão, fiz também uma artéria oftálmica. Artéria oftálmica bastante ruim, né? O índice PR e a velocidade do segundo pico bastante aumentada. Relação S-FLIT-PLGF de 600 e uns quebrados, né? Falei para vocês que o normal era de 80, quer dizer, o grave era acima de 85. Tem uns trabalhos do grupo do Carumantes mostrando que 500 a 600 é algo bem grave. Aí eu falei, bom, não vou dar alta, porque a família pressionando para dar alta, pré-eclâmpsia com pressão normal, e com marcadores análises bioquímicas do sangue normais, podia fazer só o feto alterado, podia fazer avaliação semanal em casa. Mas com essa oftálmica alterada e com esse FLIT alterado, com relação a esse FLIT PLGF alterado, não dei alta. No dia seguinte, né, passado 2 dias dessa internação, a colega pediu outra relação S-FLIT PLGF, 1.500. E falei, bem, está acontecendo alguma coisa, ela vai abrir uma pré-eclâmpsia. Isso era sexta-feira. No domingo, ela fez uma crise convulsiva, com pressão normal, com enzimas hepáticas normais, só o feto alterado e esses marcadores aí, né? S-FLIT, PLGF, artéria oftálmica alterada. É só para mostrar que
de fato, não, a pré-eclâmpsia não é mais só aquela coisa inicial, né, que a gente ficava esperando a pressão subir. A gente tem que ter um olhar um pouco mais alargado. E eu, se desse alta, essa mulher ia fazer essa convulsão em casa sem alterar a pressão arterial. E, e como ela tinha uma pressão normal, exames laboratoriais normais, a própria enfermagem considerou assim, possivelmente esse imigrante está querendo ditar norma aqui no serviço e está mantendo essa mulher aqui internada para nada. E reduziram a vigilância. Consequência, ela fez uma eclâmpsia, bateu com a cabeça no chão, fez um traumatismo crânioencefálico e que acabou resultando num período maior de internação. Ficou tudo bem, uma mulher jovem e tal, mas vejam que, de fato, talvez a gente tenha que considerar algo mais além de só a pressão arterial também, né? É só uma ilustração do caso atípico de eclâmpsia. Professor Benzecri, Cristos, que normalmente falam. O professor Bezerra quer falar primeiro? Realmente, eu achei fantástica essa aula. Eu até escrevi aí, me senti voltando para a faculdade para aprender tudo isso que eu já desconheço. Muito, muito maravilhoso. Um grande abraço, Renato. Prazer em encontrá-lo. E agora eu vi no chat, Renato, tem aqui além de elogios, olha, Alberto Borges te elogiando, o Hernani, além de te elogiar, orientador, fará parte da minha banca de dissertação de mestrado, sempre um orgulho. Ele pergunta: o PLGF tem no SUS, no particular, qual é o custo desse exame? Bem, o PLGF não tem no SUS, né? Ao contrário do que existia no passado, né? O SUS começava e depois chegava na rede privada, agora é ao contrário. Começa na rede privada e vai para o SUS. O custo eu não acho que seja alto. É em torno, bom, pelo menos até eu sair daí, era em torno de 150 a R$ 200. Eu acho que é um custo alto para se usar inadvertidamente, mas eu acho que é um custo bom para se usar num programa, num protocolo bem desenhado. Então, assim, sair pedindo só por pedir, exceto por uma questão de rastreamento, eu, eu, eu acho que não faz sentido. Mas se você tem um protocolo e se você consegue até reduzir internações desnecessárias, ou o contrário, no exemplo que eu dei, tornar necessárias internações que não seriam internadas, acho que faz muito sentido. Depois, professor Benzecri, Ernesto te elogia, Benzecri, parabéns, Renato, aula maravilhosa, alto nível, se sentiu voltando para a faculdade. Bom revê-lo, um grande abraço. E Ayrton Daniel, gratidão pela excelente apresentação, doutor Renato, uma aula que agrega a bioquímica à prática médica do consultório obstétrico, muito enriquecedora. Fico feliz aí com a presença também sempre assídua do Ayrton Daniel Ribeiro Filho, meu colega de faculdade, uma pessoa muito querida que está hoje em Campinas, onde exerce a obstetrícia com maestria. Cristos, Pritziveles. Boa noite. Renan, tem algumas pessoas que, quando eu vejo que vão apresentar qualquer aula, etc., eu vou assistir, independente do tema. Então, se o Renato fosse receita de bolo de chocolate, eu ia assistir. É sensacional a aula. Eu acho que engraçado como a pré-eclâmpsia talvez seja uma das doenças mais antigas que a gente estuda, por mais tempo a gente estuda a pré-eclâmpsia, e cada vez a gente vê que sabe menos, né? E a gente aprende uma coisa nova a cada ano que passa. Então, foi muito legal esse apanhado. Acho que o Renato pegou os principais artigos, né? As principais publicações, os principais estudos sobre o assunto, fez um resumo super didático. Realmente foi sensacional. Renato, a única pergunta que eu queria fazer já pegando o gancho, você já falou, já deu uma pincelada aí na oftálmica.
Serviços que não têm disponibilidade, por exemplo, no SUS, a gente não tem a disponibilidade da bioquímica, do estudo bioquímico. Até que ponto a gente pode usar a oftálmica para, bem entre aspas, substituir? Qual seria o papel da oftálmica? Como a gente tem ultrassom, a gente tem um melhor acesso a isso. Então, Cristos, essa é uma pergunta que eu venho me fazendo. E então já temos algumas respostas parciais. A Angélica Aires, que é lá de Uberlândia, né? Que estuda oftálmica, publicamos agora recente, posso te mandar, depois se você quiser ver, um, um estudo incluindo a artéria oftálmica e a visão da Angélica era de que seria interessante incluir a artéria oftálmica naquela calculadora Full Pears. Bom, eu particularmente concordo 100% com a Angélica, tanto que participei desse estudo, e eu acho que a artéria oftálmica ela vai caminhar muito mais para estabelecer prognóstico clínico do que para fazer rastreamento e predição de pré-eclâmpsia. Então, assim, de certa maneira, já tem um artigo publicado mostrando isso. Ela encontrou, né, nos resultados que o índice PR não é o melhor preditor, e sim a velocidade do segundo pico. Resumindo, assim, para quem tem um pouco de artéria oftálmica na cabeça, é um aumento do segundo pico, né? Não é é o segundo que cresce, não é a redução do primeiro ou qualquer coisa assim. Então, é isso que ela encontrou. Eu já estou começando a pesquisar, assim, é tudo a começar aqui, né? Uma relação, estou submetendo aí a comissão de ética para pesquisa, uma comparação entre os índices de S-FLIT PLGF e os de artéria oftálmica. O empurrão que faltava, vocês viram que eu tive, né? Que foi esse caso que eu falei. Então, estou na fase de submissão aqui no Comitê de Ética. Convoquei aí alguns serviços no Brasil para entrarem comigo, mas as respostas foram sempre, talvez essa que a pergunta que o Hernani fez. Não tem no SUS, como é que eu vou fazer? Então, aí, aproveitando que nós estamos aí com a direção da Maternidade Escola presente, que tal considerar aí participar desse estudo S-FLIT PLGF barra artéria oftálmica? Pessoas competentes aí para fazer oftálmica tem, só precisa de um dinheirinho, como poderíamos dizer aí em Minas Gerais, um dinheirinho para fazer o S-FLIT PLGF. Acho que responderia a sua pergunta, Cristos. E no meu ponto de vista, aí puxando brasa para a sardinha do ecografista, eu acho que o ultrassom, além da ferramenta que é para nós de medicina fetal, é um grande instrumento hoje do point of care, né? Então, se você puder ter um ultrassom na beira ali do leito, para fazer uma artéria oftálmica e falar, fica de olho que essa mulher vai fazer convulsão, ou não fica de olho, que tá tudo. Não fica de olho, também não dá para ser assim, né? Mas você me entendeu. Relaxa um pouquinho porque não é nada tão grave. Acho que isso vai fazer toda a diferença no cuidado obstétrico. Acho que isso vai transformar o cuidado obstétrico e aí justificaria talvez, não precisamos do S-FLIT PLGF para fazer essa distinção, porque a oftálmica vai fazer. É o caminho que eu acredito. Então, já participei de uma pesquisa e estou tentando fazer outra. É interessante que essa pesquisa teve dois ramos, tá? Teve um ramo que foi esse materno e teve o ramo fetal. Para o feto, não se mostrou um bom marcador.
E por isso até que eu custei a entender por que que nessa senhora aí que só tinha um marcador fetal, né, que é o marcador de gravidade fetal, por que que ela tinha uma oftálmica alterada? Será que, tô viajando aqui na história, né? Será que ela começava, terá que ter alguma manifestação cerebral ali que a gente não pegou na pressão arterial? Tem alguma coisa aí que eu não tenho conhecimento para dizer, mas o estudo da Viviane até, né, que foi da tese de doutorado dela, mostrou que correlação com o feto não tem, é oftálmica, tá? Ela tem correlação com a mãe. O que faz sentido, né? Eu acho que faz todo sentido, né? Plausibilidade clínica, eu acho que é essa mesmo. Excelente. Alberto quer falar alguma coisa? Primeiramente, parabenizar nosso colega Renato Sá, sucesso na sua vida em terras lusitanas, sou filho de português. Você já deve ter pego o comboio para ir até Lisboa e voltado, né? A Cascais. Parando sempre na estação de Belém, porque aquele pastel é maravilhoso. Renato, só uma dúvida de aplicação clínica. No último brasileiro, falaram numa manhã inteira sobre hipertensão, sempre nessa janela de oportunidade, né, desde o estudo ASPRE, do AS, tá? Você acha que vale realmente a pena iniciar após a 16ª semana? E se vale, até que semana seria o limite para o início dessa aspirina? Alberto, uma interna, né, uma residente daqui, me fez essa pergunta há poucos dias atrás. De fato, é a questão de perda das oportunidades, né? Quanto mais tardio vamos deixar, quanto mais tardio fizermos, mais oportunidade de prevenção vamos perder. O raciocínio é esse. Na teoria, daria para ir ali até 22 semanas, 24 semanas, depois não faz muito sentido mais. Mas sabendo isso, que muito provavelmente deixou passar ali da 16ª semana, a gente começa a perder. E eu acho que tem um artigo que eu não me recordo bem, que fala mais ou menos isso. Eu posso buscar aqui, se eu encontrar, eu te digo que fala mais ou menos isso, né? O quanto você perde, a proporção que você vai retardando a entrada da, da aspirina. O professor Cavalli, nesse evento, no último CBGO, né, ele cravou 20 semanas. Se você não tiver oportunidade de fazê-lo, né, a médica, de prescrevê-lo até a 16ª, que o faça pelo menos até a 20ª. Após a 20ª, realmente ele disse que não valeria mais a pena, que não teríamos ganho, e obviamente a gente sabe hoje que tem seus riscos, né, como você bem colocou, inclusive de descolamento, aumentar a chance de descolamento, enfim, né? Então, porque às vezes a gente Então, começa um pré-natal mais tardio, né? Os pacientes chegam com uma isso. história muito sugestiva, é um pré-natal mais tardio. É isso. Então, para não falar diferente do professor Carvalho, vamos fazer o seguinte: 22 mais ou menos duas, você aceita? Claro, claro. É o que a gente tem feito mais ou menos lá, inclusive no pré-natal lá da Souza Marques, né? A Por gente aí. trabalha muito isso, até 20. 20, a gente fica ali naquela. Porque semana passada mesmo, lá no ambulatório da faculdade, chegou uma paciente com uma história muito sugestiva, né? Assim, estava com 20 para 21 semanas, entendeu? Aí bate aquela dúvida, né? Se a gente começa ou não começa, a janela já se fechou, né? A janela ideal, né? Enfim. Muito obrigado, Renato. Muito Mas sucesso aí assim, para você, hein? a gente que é jovem há mais tempo, viu começar a aspirina com 26 semanas. Então, assim, e funcionava? Funcionava, não sei se, mas a gente acreditava que funcionava. Então, por que esse radicalismo hoje, depois de 20, não faz mais, entendeu? Eu acho que talvez estejamos sendo radicais demais. Não acho que não existe uma lacuna aí de conhecimento para isso. Certo. Obrigado, hein?
As duas últimas perguntas estão aqui no chat. Márcia Cláudia, que também sempre nos prestigia. Suas aulas são sempre excelentes, professor. Uma dúvida: gestante primípara com aumento pressórico com 28 semanas e relação S-FLIT PLGF 25. Que intervalo deve repetir o exame? Ainda não apresenta lesão em órgão-alvo. Essa gestante, seguindo aí como o Antônio bem mostrou, quem tem mais experiência hoje nessas relações é o grupo de Barcelona, tá? O grupo da Espanha, de uma maneira geral, mais especificamente Barcelona. Você repetiria pelo menos semanal, tá? Já que ela é uma mulher sintomática, tá? Se ela fosse assintomática, poderia espaçar aí para cada 15 dias. Ótimo. E por último, a Fatumata, nossa pós-graduanda, te elogia e pergunta a partir de quantas semanas pode-se usar o Doppler da oftálmica para rastreio ou diagnóstico de pré-eclâmpsia? Olha, é, o Doppler de oftálmica entrou aí como sei lá, não sei nem o termo que não faz parte da nossa fala Um hoje, né? adjuvante. Adjuvante, muito bem, obrigado, Jorge. Então, bem, na realidade, a gente não tem isso consolidado, tá? A gente pesquisa Doppler de oftálmica desde começo do ano 2000. Ela custou muito a decolar, aí só quando bateu na mão do Nicolaides é que ela ganhou essa notoriedade agora. Então tem muita coisa publicada, mas mais focada, obviamente, que do lado materno, mas muitas dessas perguntas, como essa que o Cristo colocou e tantas outras que você também está colocando, ainda precisamos de melhor esclarecimento. Muito bem, Renato. Queria novamente te agradecer. Foi excelente e te pedir desculpas pelo horário. Isso não é culpa nossa. Você está aí às 11 e tanto da noite nos dando toda essa atenção e carinho. Então, muito obrigado. Eu realmente, como já externei por mensagem, eu faço votos que a sua vida em Portugal seja a mais prazerosa possível, que vocês sejam muito felizes aí nesse desafio, nessa nova terra, e certamente iremos visitá-lo quando por aí estivermos. Ao pessoal agradeço a presença aqui na nossa sessão. Semana que vem teremos mais. E é isso, Renato. Muito obrigado. Esse é o nosso agradecimento. Eu que agradeço, Jorge, é sempre um prazer, fico muito feliz de rever todos os grandes amigos aí. Bate uma saudade. Hoje mesmo eu estava falando, eu não sinto muita saudade do Brasil, não, pelo menos por enquanto. Eu tenho sentido muita saudade das pessoas, dos amigos, de rever. Então, talvez esses encontros sirvam muito assim para me atenuar essa saudade, porque do país ainda não estou sentindo, não. É. Sentindo das pessoas. Tá bom, meu amigo. Um abraço forte, uma boa semana para todos nós. Tchau. Yes. Tchau, Renato, abraço.